Deus, Ele ouvirá, pois Ele ouve as orações. Quando me disser o que tenho que fazer, eu vou obedecer e fazer o que Ele me mandar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Os discípulos foram pescar e não pegaram nada. Jesus mandou jogar do outro lado. Eles creram, obedeceram e muitas vezes pegaram. Obedecer é sempre o melhor. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Oh, 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 Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Então vamos para a nossa segunda aula de Escola Bíblica Dominical com a nossa revista. Olá, meus amores, tudo bem? Que bom! Estamos aqui então para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a nossa segunda aula da revista Jesus Cumpriu, não é mesmo? Vamos colocar a nossa revista, a nossa Bíblia aqui do nosso lado e vamos dar início falando com Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fechar os olhos. Papai do céu, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de mais um dia estar na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Mesmo não estando presente no templo, Senhor, nós nos sentimos na Tua casa, Senhor, porque a nossa casa é o templo do Senhor. E nós te agradecemos e te damos glória por ela, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado com a nossa família, com a nossa vida, pela semana abençoada que o Senhor nos permitiu ter. E nós te pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem. E agora então vamos para o nosso versículo, que nós já aprendemos na semana passada, não é mesmo? Que está lá em Mateus 17:5, que diz: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Isso mesmo, este versículo é uma ordem de Deus para nós, para o nosso coração, quando ele diz que Jesus é o seu filho amado. Então vamos falar novamente? Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Mateus 17:5. Muito bem. E na nossa história, mais uma vez, vamos estar retomando a nossa história, né? Nos lembrando então que Jesus foi fazer uma oração, lá no monte, vocês se lembram, ó? Jesus então chamou os amigos. Amigos, vamos lá fazer uma oração.
quem ele chamou? Vocês se lembram? Olha só, Tiago, né? Pedro e João. Foram os 3 com Jesus então lá no monte para orar, falar com Deus. E quando chegaram lá, Jesus então começou a orar. Quem se lembra o que aconteceu com os 3? Estavam tão cansados que eles, dormiram, né? E de repente a glória de Deus veio sobre Jesus e ele ficou então, teve o seu corpo transformado, o seu rosto brilhava, a sua roupa brilhava e aconteceu algo extraordinário. 2 pessoas vieram falar com ele, né? Elias e Moisés, isso mesmo. Ambos estavam radiantes, brilhavam tanto quanto a luz do sol. E os discípulos que estavam dormindo acordaram em meio a toda aquela claridade, aquela glória e sentiram então um afago de Deus. E uma ordem que nós acabamos de aprender, é o nosso versículo, isso mesmo. Eles ouviram então a palavra de Deus dizendo: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz." E neste momento então, os 3 discípulos se colocaram de joelhos, com o rosto em terra, né? Agradecendo e louvando a Deus e reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Isso mesmo. Então, crianças, colocando hoje esta história de Jesus que a Bíblia está nos contando, do Monte da Transfiguração, nós aprendemos algo muito importante. Nós aprendemos que Deus cuida de nós. Isso mesmo, pessoal. Os discípulos ouviram a voz de Deus. Isso. Escutem o que ele diz. Foi uma ordem que todos deveriam escutar o que Jesus estava dizendo. E Jesus disse para os discípulos que tudo o que aconteceu ali deveria ser mantido em segredo, boquinha fechada. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós devemos ouvir as palavras de Deus e obedecer, assim como os discípulos fizeram, não é mesmo? Quando Jesus disse que eles deveriam guardar segredo, eles então deveriam ficar de boquinha fechada e só revelariam depois que ele ressuscitasse. Glória a Deus! Jesus ressuscitou! Hoje nós não precisamos guardar mais nenhum segredo da palavra de Deus. Pelo contrário, nós devemos anunciar a palavra de Deus, ouvir e obedecer. Creio e obedeço. Esta é o nome da nossa história de hoje. Creio e obedeço. Nós cremos na palavra de Deus e nós devemos obedecer a palavra de Deus. Então, agora que nós já sabemos o que Deus disse, né, para os discípulos naquele dia, que Jesus é o seu filho querido, nós devemos ter por Jesus tanto amor quanto Deus tem por nós, porque ele entregou este filho tão querido na cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Muito bem. Agora nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por ele ter revelado a nós e a toda a humanidade a glória de Jesus. Vamos lá? Deus amado e querido, nós te agradecemos, Pai, por esta lição. Te agradecemos porque o teu segredo que aquele dia precisou ficar guardado, hoje, Senhor, nós devemos anunciar. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus,
Que o Senhor nos ensine a abrir a nossa boca e falar para todas as pessoas que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o Filho querido de Deus, mas Ele também é o nosso Pai amado e maravilhoso, é o nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as graças derramadas em nossas vidas e pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito porque o Senhor nos ama. Nós não merecemos esse amor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Isso mesmo, nós oramos em nome de Jesus, do nosso grande, maravilhoso e amado, Salvador. Agora, crianças, vamos pegar a revista e fazer a lição de casa, isso mesmo. Aqui nós temos 2 desenhos e você vai pintar o desenho onde a Mariana e o Tobias está obedecendo a Deus. Onde ele está obedecendo Jesus? Lendo a Bíblia em comunhão, os 2 juntinhos, ou brigando? O que você acha? Isso aí, você vai pintar então o desenho. E na lição de casa, papai e mamãe, nós já aprendemos tanta coisa, né? Ajude o seu filho a fazer aqui um desenho sobre algo que ele aprendeu. Isso mesmo, uma atitude que ele deve obedecer. De tudo que nós já aprendemos da palavra de Deus, qual atitude que o seu filho deve obedecer? Isso aí, faça um desenho bem bonito aqui, tá bom? E você que não tem a lição, não tem a revista, pode desenhar em um pedaço de papel. Qual a atitude que você quer obedecer a Deus? Isso mesmo, guarda, coloca lá no seu quarto, pertinho da sua Bíblia ou pertinho da sua cama, para você sempre olhar e se lembrar que esta é uma atitude sua que você quer cumprir em obediência à palavra do Senhor. Pessoal, então, um beijo, boa semana, Deus abençoe a todos vocês.